Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar nossa sétima aula online de Geografia, estudando em casa. Pegue o seu livro de Geografia e acompanhe comigo a explicação e leitura dos textos. Página 59, Unidade 3, Europa, Aspectos Gerais. A formação territorial da Europa esteve muito associada à expansão da cultura greco-romana e à grande variedade de povos que migraram para o continente ao longo da história. Após conseguir certa unidade entre as nações, com a formação da União Europeia, o continente tenta superar problemas econômicos e políticos que ameaçam sua unidade política. Capítulo 1, Europa, características naturais. O continente europeu. De que modo as características naturais do continente europeu, como a presença de diversos rios navegáveis e de extensas áreas com relevo plano, favoreceram seu povoamento? Quais atividades humanas transformaram as florestas, pradarias e outras formações vegetais originais na Europa? Vamos agora aqui a uma pequena reflexão. O continente europeu, devido às ações humanas, é o que mais sofreu alterações em suas paisagens naturais ao longo do tempo, e por isso, atualmente, restam poucas paisagens com formações vegetais originais. Acompanhe comigo agora a leitura da página 62. O continente europeu. A Europa faz parte de uma extensa faixa contínua de terra que compõe um grande bloco continental com a Ásia, a Eurásia. Os continentes europeu e asiático, no entanto, são considerados distintos, diferentes, por motivos histórico-culturais. Até hoje, a delimitação entre eles é imprecisa, alterando-se conforme o critério utilizado, ou o limite natural ou a proximidade cultural. Os montes Urais, o rio Ural, o mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso e o Mar Negro são considerados os limites naturais da Europa e da Ásia. Desse modo, Turquia e Rússia apresentam territórios na Europa e na Ásia e, por isso, são considerados países transcontinentais, pois eles apresentam continentes tanto na Europa como na Ásia. A Turquia e a Rússia são países transcontinentais. Página 62. Países como Armênia, Azerbaijão, Chipre e Geórgia podem pertencer tanto à Ásia como à Europa, conforme o critério adotado. Pela delimitação física, não são considerados parte da Europa, mas, se for usado o critério de proximidade cultural, eles podem ser classificados como países europeus. O continente europeu é banhado principalmente pelo Oceano Atlântico, a oeste, e o Mar Mediterrâneo, ao sul. Seu litoral recortado é formado por muitas penínsulas e ilhas e por muitos cabos e estreitos, além de vários mares, golfos e canais. Observem a imagem da página 62. Você percebe aqui uma cadeia montanhosa de formação antiga, os Montes Urais, que é este aí da imagem, tem cerca de 2.500 quilômetros de extensão e são tradicionalmente considerados o limite natural entre a Europa e a Ásia, dividindo também o território da Rússia em duas partes, europeia e asiática. Relevo europeu, página 63. Acompanhe comigo a leitura. Entre as formas de relevo do continente europeu podem ser encontradas as planícies, os baixos planaltos e as cadeias montanhosas. As estruturas geológicas são formadas tanto por dobramentos modernos, que são formações rochosas recentes, quanto por maciços antigos,
que foram os primeiros blocos rochosos formados na Terra. Ao longo da história, as planícies europeias, que apresentam altitudes médias inferiores a 200 metros, foram intensamente ocupadas, sobretudo aquelas localizadas nas áreas próximas aos rios. As áreas planas, com solos de grande fertilidade natural, eram favoráveis à prática da agricultura, e as cidades cresceram no entorno delas. Atualmente, as planícies são ocupadas pela agricultura mecanizada, o que ocorre em toda a faixa central plana do continente, desde a Espanha e a França até a Rússia e a Ucrânia. As cadeias montanhosas concentram-se ao sul da Europa. As principais são os Alpes, os Pirineus, os Cárpatos, os Apeninos e o Cáucaso, formadas por dobramentos modernos. No norte do continente encontram-se os Alpes escandinavos, localizados na Noruega e na Suécia, e os Montes Urais, localizados na Rússia. Ambos são constituídos de maciços antigos. Observe o mapa abaixo. Antes, vamos observar essa imagem de uma colheita de trigo ocupando a área da planície do Tauniki, na região de Krasnoyarsk, na Rússia. Aí você vê o mapa. Europa, o mapa físico. Quanto mais escuro a cor, maior é a altitude, o pico dos montes. Né? Esse em pretinho aqui são os montes, picos. Aí você vê os montes Urais, planície samártica, planalto, os relevos. Planalto de Volga, planície, Alpes escandinavos, maciços. Olha aí o mouse, o cursor. Aí você vê os Apeninos, os Alpes, Balcãs, Cárpatos, Planaltos, e assim você vai observando todo o aspecto físico do mapa. Página 64. Climas da Europa. No continente europeu, as características do clima são muito marcantes. A localização de grande parte do seu território em zona temperada e a influência das correntes marítimas, além das características do relevo, muito plano nas áreas centrais e montanhoso ao norte e ao sul, são os principais fatores que influenciam o clima do continente europeu. Observe no mapa abaixo os principais tipos de clima encontrados na Europa. Aí você vê o mapa do clima europeu. Você vê que em verde temos o clima mediterrâneo. Em verde mais escuro, temos o temperado. O verde azulado, frio da montanha. Lilás, o polar. Marrom, frio da montanha. E amarelinho nós temos o semi-árido. Página 64 ainda. Climas frios. O clima frio ocorre em áreas de latitude mais elevada e mais afastadas do litoral atlântico. De modo geral, esse clima é caracterizado por apresentar invernos longos, em que predominam baixas temperaturas e a presença de neve, e verões curtos, que apresentam temperaturas um pouco mais amenas. O clima frio da montanha ocorre nos Alpes, nos Montes Urais, nos Cárpatos, nos Balcãs e nos Alpes escandinavos. Áreas com climas frio e frio de montanha são as menos povoadas no continente europeu. Na imagem você vê pessoas esquiando. Muitas áreas do clima frio de montanha têm grande aproveitamento turístico, como a prática de esportes de inverno e estações de esqui. Aí você vê esquiadores. Clima temperado. No clima temperado, as estações do ano são bem definidas. De modo geral, o verão é quente e úmido. No outono, as folhas das árvores caducifólias, que se caracterizam por perder a folhagem, ficam amareladas, depois vermelhas e por fim elas caem. No inverno,
a precipitação de neve em toda a região e na primavera as árvores florescem. Veja ao lado um exemplo de climograma de uma cidade de clima temperado na Europa. Aí você vê aqui o climograma de Varsóvia, na Polônia. Clima temperado. Aí você vê os meses do ano na base, ao lado a quantidade de precipitação. Aqui no caso é a precipitação, no lado direito, e no lado esquerdo a temperatura do clima. As áreas com esse clima que estão distantes do oceano são menos influenciadas pelas massas de ar oceânica. Assim, os invernos são mais longos e frios e menos úmidos. Por isso, são maiores as diferenças entre as temperaturas no verão e no inverno, favorecendo o cultivo de cereais. As áreas de clima temperado próximas ao oceano são influenciadas pelas águas aquecidas da corrente do Golfo do México. Com invernos pouco rigorosos e verões amenos, a umidade é elevada em boa parte do ano, graças à ação dessas correntes quentes. O litoral norte da Noruega e o litoral sul da Suécia apresentam clima temperado, em vez de clima polar, diferentemente do que ocorre no restante da Península Escandinava. Clima mediterrâneo. Na porção sul do continente europeu, ocorre o clima mediterrâneo, que se caracteriza por apresentar verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. O verão é influenciado por massas de ar quente e seco vindas do deserto do Saara, na África. No inverno, há maior influência da maritimidade proporcionada pelo mar Mediterrâneo, tornando o ar mais úmido e as temperaturas mais amenas. Ao lado você vê aqui na página 65 o climograma de Atenas, na Grécia, clima mediterrâneo. Aqui você vê a temperatura, até onde elas chegam, 20. Aqui você vê as precipitações, tanto de chuva ou neve. A temperatura média varia, fica em torno de 17 graus Celsius, precipitação atual de 370 milímetros e altitude de 21 metros. Clima polar, página 65. Esse clima está presente em regiões de altas latitudes, como na Islândia e ao norte da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Rússia, e se caracteriza por apresentar temperaturas muito baixas, praticamente o ano inteiro. De modo geral, no clima polar, os verões são curtos e os invernos se prolongam pela maior parte do ano, com baixas temperaturas e ocorrência de neve. Na imagem você vê uma vila de Helmar, na Islândia, durante o inverno. Nesse país europeu predomina o clima polar. Aí você vê as montanhas, todas cobertas de neve. Vamos para a nossa atividade de geografia. Vocês irão reler as páginas 59 a 65 e responder. Sobre os limites do continente europeu, responda. A. Embora façam parte de um mesmo bloco continental, a Ásia e a Europa são considerados dois continentes distintos, diferentes. Qual é o motivo dessa diferenciação? Lá no início da leitura a gente viu essa resposta. B. Quais são os limites naturais entre a Europa e a Ásia? 2. Quais são as principais formas de relevo europeu? De que modo essas formas de relevo, influenciaram a ocupação humana da Europa? E terceira, quais são as características e os principais usos econômicos dos rios europeus? Quarta, observe a foto abaixo e responda às questões. Identifique o tipo de formação vegetal mostrado nessa foto. Aí você volta à parte que explica as formações vegetais. B. A qual tipo de clima essa vegetação está associada? C. Qual é a situação dessa vegetação atualmente? E D. Que atividade econômica foi responsável pela devastação dessa formação vegetal? Você vê aqui a reserva natural de Aulanko, na Finlândia. Terminada a minha atividade,
Envie a foto dela copiada, tanto a pergunta como a resposta, copiada de caneta preta, azul ou vermelha. Envie a foto para o meu WhatsApp. Lembrando que essas atividades são importantes, pois elas vão garantir as suas notas, sua presença e principalmente o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.